Graça e paz, igreja. Boa noite. Olha eu aqui mais uma vez, né? Uma vez por ano, né? Mas a gente aparece. Bom, muitos aqui não me conhecem, creio eu. Eu sou o pastor D'Angelo Lopes. Há pouco tempo escrevi um livro também junto com o pastor Rafael. Somos amigos pessoais também. Aprendo muito com ele. E hoje eu vou estar ministrando para vocês aqui. Espero de todo o coração que vocês sejam edificados na palavra com a pregação do Evangelho. E se de algum modo a pregação não for tão eficaz aos seus olhos, aos seus ouvidos, lembre-se que a culpa é sempre minha e não do Senhor. Mas se o teu coração for transformado pelo Evangelho, não é por causa minha, é por causa do Senhor. Amém? Bom, uma coisa que eu aprendi desde o início da minha conversão, desde muito jovem, convertido, eu sempre fui posto a pregar o Evangelho, inicialmente como pastor itinerante. Então a pregação sempre fez parte da minha vida. Ainda que pregando com métodos equivocados, ou às vezes por motivos fúteis, mas a pregação sempre foi aquilo que norteou a minha vida. E uma coisa eu aprendi: se existe uma ferramenta essencial para a manifestação da glória de Deus, essa ferramenta se chama pregação. Existe uma palavra que foi muito usada na Escritura, principalmente no Novo Testamento, em particular no livro de Atos, chamada querigma. Talvez muitos de vocês nunca ouviram falar dessa palavra, mas querigma é uma palavra grega que quer dizer proclamação. E esse querigma, ele foi peça-chave no Novo Testamento, quando a gente viu o crescimento e o avanço do Evangelho. Uma coisa muito importante que nós víamos, principalmente nos cristãos genuínos do Novo Testamento, é que eles estavam muito preocupados em ouvir sobre o reino de Deus. Coisa que hoje em muitos lugares não vemos muito. Nós vemos muitas pessoas interessadas em ouvir palavras de grandes pregadores. Não preciso citar nomes aqui. Às vezes minha preocupação não é ir na igreja ouvir o diácono José pregar. Mas às vezes eu estou muito interessado em ouvir um grande Augusto Nicodemos, Hernandes Dias Lopes ou qualquer outro grande nome que tenha por aí. Confesso, são grandes pregadores. Mas enquanto o nosso coração estiver voltado no pregador e não na mensagem, nós nunca vamos ouvir o Evangelho como ele é. Nossa preocupação sempre tem que ser na mensagem e não no mensageiro. O mensageiro morre, o mensageiro passa, o mensageiro falha, mas a mensagem dura para sempre. Sabendo disso, eu queria convidar vocês para fazer uma leitura no livro que eu creio. Não vou dizer que é, mas para mim é o livro que mais nos ensina sobre pregação, que é o livro de Atos. Então, se vocês puderem me acompanhar, por favor, queria conduzir vocês até o livro de Atos, capítulo 20, verso 19 em diante. Amém. Se formos definir o que seria ou qual seria o propósito do livro de Atos, poderíamos falar várias coisas.
Um especialista em Novo Testamento chamado Craig Keener, ele vai falar que o propósito principal do livro de Atos é o avanço contínuo e progressivo do reino de Deus. Ele vai dizer que o reino de Deus já foi instaurado e a narrativa de Atos vai nos mostrar como esse reino progride cada vez mais para uma determinada volta de Cristo. Não que Cristo voltaria no final do livro de Atos. Mas Skinner considera o livro de Atos um livro não terminado. Um livro que ainda está sendo escrito pela igreja contemporânea. Um outro especialista, chamado D.A. Carson, ele vai dizer que o livro de Atos tem como propósito falar, nos ensinar sobre a verdadeira pregação escriturística. Qual é a forma correta que devemos pregar? Pois o ditado que ouvimos há muito é: olha, não importa a maneira que você pregue, o que importa é pregar sobre o amor de Cristo. Eu acho que essa frase é bem familiar para vocês. Muitos de nós já ouvimos falar que não importa a forma ou o conteúdo da pregação, contanto que a pessoa esteja falando de Cristo. Mas Carson vem dizer que o livro de Atos é um moderador, um norteador daquilo que realmente é uma pregação bíblica. Bom, falei para vocês aqui o que dois especialistas acreditam. Óbvio que eu não estou à altura de nenhum dos dois. No entanto, o que Atos representou para mim como um propósito é que o livro de Atos, ele é responsável por trazer maturidade para o querigma da igreja que estava crescendo. E quando eu falo maturidade, eu não estou dizendo apenas uma maturidade em método de pregação, ou não estou querendo dizer que a pregação de Pedro, de Paulo ou dos outros apóstolos eram expositivas, ou eram temáticas, ou textuais. O que eu estou dizendo é que o pregador, ele deve fazer parte da mensagem, não como centro da mensagem, mas como aquele que vive a mensagem a qual prega. Por isso que em determinadas situações do texto de Atos, o pregador também vai ser chamado de mártir ou testemunha. O termo testemunha em grego também quer dizer mártir. Vocês já ouviram falar dessa palavra mártir? Mártir é aquele que está disposto a morrer por aquilo que anuncia. Então, quando nós vemos, tanto nas epístolas, como no livro de Atos, como nos evangelhos, aonde fala que nós seremos testemunhas, não é apenas uma testemunha no sentido jurídico. Eu vou falar de Cristo porque eu fui convencido pelo Espírito. Não. Testemunha quer dizer, eu estou disposto a morrer, se preciso for, pela mensagem do Evangelho. Então o termo testemunha no Novo Testamento, ele tem esse poder muito forte. E o livro de Atos é responsável por mostrar para nós o que é ter maturidade na pregação. O que é o pregador ter a pregação não como um modo de levar toda quarta e domingo a palavra de Deus, mas ele tem a pregação como um estilo de vida. E esse é o propósito do livro de Atos. E quando chegamos aqui no capítulo 20, nós vamos ver o que eu chamo de um dos maiores textos sobre pregação, uma das maiores aulas de homilética que vamos ver no Novo Testamento. Então eu gostaria que vocês me acompanhassem. Verso 19. Vou ler ali porque aqui a linguagem está diferente. Servindo ao Senhor com toda humildade, lágrimas e provações que pela cilada dos judeus me sobrevieram, jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa e de vou-lo ensinar publicamente e também de casa em casa, testificando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E agora, constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém,
não sabendo o que ali me acontecerá, senão que o Espírito Santo de cidade em cidade me assegura que me esperam cadeias e tribulações. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Agora, eu sei que todos vós, em cujo meio passei, pregando o reino, não vereis mais o meu rosto. Portanto, eu vos protesto no dia de hoje, que estou limpo do sangue de todos, porque jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. Atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Eu sei que depois da minha partida entre vós penetrarão lobos vorazes, que não pouparão o rebanho. E que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que por 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar, com lágrimas a cada um. Agora, pois, encomendo-vos ao Senhor e à palavra da sua graça, que tem poder para edificar e dar herança entre todos os que são santificados. De ninguém cobicei prata nem ouro, nem vestes. Vós mesmos sabeis que estas mãos serviram para o que me era necessário, a mim e aos que estavam comigo. Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é mister socorrer os necessitados e recordar as palavras do próprio Senhor Jesus. Mais bem-aventurado é dar do que receber. Tendo dito essas coisas, ajoelhando-se, orou com todos eles. Então houve grande pranto entre todos, e abraçando afetuosamente a Paulo, o beijavam, entristecidos especialmente pela palavra que ele dissera, que não mais veriam o seu rosto, e acompanharam-no até ao navio. Esse é o último verso do texto. Uma das coisas que aprendemos com o apóstolo Paulo, quando falamos sobre o caráter do pregador, às vezes ouvimos muito falar sobre pregação, mas pouco ouvimos falar sobre o caráter do pregador. Vemos pastores ferozes em pregar a palavra. Vemos pastores mansos com medo de perder o afeto dos demais. Vemos pastores palhaços querendo entreter a plateia. Mas o que vemos no caráter de Paulo é a angústia e a dor de um pregador ao ver que a pregação não está atingindo a todos os corações. Ele não tem aquele sentimento de tanto faz, eu estou pregando, se estão crendo ou não, não me importa. O caráter de Paulo é um caráter sofrido, um caráter que vê, que ele sabe que Deus reprova alguns, mas não é por isso que ele vai se alegrar com as pessoas que rejeitam o evangelho. Ele chora, ele treme, ele se angustia. Ele fala em Romanos 1 que ele ora incessantemente, com lágrimas e choro, por aqueles que outrora rejeitaram a palavra de Deus. A pergunta que devemos fazer: onde estamos vendo esse tipo de pregador? Melhor, será que nós somos esse tipo de pregador? É uma pergunta que eu faço quando eu anuncio a palavra tanto nos púlpitos quanto na hora do evangelismo. Será que eu choraria por uma alma que não recebeu a palavra de Deus? Será que eu continuaria insistindo com essa alma, anunciando as verdades do evangelho, ainda que essa alma rejeite aquilo que eu esteja falando? Lembremos que Isaías, quando recebeu o chamado no Antigo Testamento, Deus falou o seguinte:
olha, eu vou te enviar para um lugar, não vão te dar ouvidos, não vão se atentar ao que você está falando, não vão nem prestar atenção naquilo que você fala. Mesmo assim, Isaías diz: eis-me aqui, Senhor, usa-me a mim. Às vezes nos preocupamos muito com o resultado das nossas pregações. Às vezes nos preocupamos demais com o que a nossa pregação está produzindo no coração de alguém. Mas quando eu lembro que Paulo, ele chegou nas sinagogas e foi rejeitado pelos seus, tanto por judeus quanto por gentios, como diz a palavra. Vocês têm ideia de que Paulo, ele era rejeitado por muitos? Às vezes nós moldamos um pregador por quantas almas estão na igreja dele adorando a Deus. Eu acho que se Paulo estivesse vivo hoje, ele não teria uma igreja de 3.000 membros, de 4.000 membros, de 5.000 membros. Muito pelo contrário. Às vezes colocamos em jogo o caráter do pregador, porque esse pregador tem 5 pessoas na igreja dele, enquanto o pregador da igreja do lado tem 3.000 pessoas. Se você parar para analisar e você falar assim: olha, eu quero fazer um curso de pregação, e numa igreja tem um pregador com 3.000 pessoas na igreja, e na outra tem um pregador com 10. Pela lógica, você vai querer fazer curso com quem? Com um pregador que está pregando numa igreja de 3.000 pessoas, sem dúvida. Mas será que nós já paramos para analisar que a pregação fidedigna da palavra, ela também é responsável por muitas rejeições? Vocês já pararam para analisar que a pregação fidedigna da palavra vai atrair cristãos genuínos, mas vai repelir muitos que não são? Um dia, um pregador que não tinha muito estudo, não tinha, como nós dizemos, nenhum diploma acadêmico na parede, ele falou uma coisa comigo. Ele falou: D'Angelo, a pregação tem 2 funções, e toda vez que você prega, a função da pregação é atingida. Eu falei: como assim? Ele falou: olha, a pregação tem 2 funções. A primeira é atrair os eleitos, é resgatar aqueles que foram outrora, antes da criação do mundo, resgatados por Deus. Mas a segunda função é repelir os falsos, é repelir os apóstatas. O evangelho é como um tigre devorador para aqueles que não se preocupam com o reino de Deus. Então nem sempre a única função da pregação do evangelho é encher esses bancos. Às vezes, a pregação fidedigna da palavra de Deus vai esvaziá-los. E nós, como pregadores fiéis da palavra de Deus, temos que estar preparados para isso. Temos que estar preparados para, às vezes, cuidar de uma igreja, ser responsável por uma igreja que a cada domingo você olha para os bancos e você vê os bancos menos vazios. Mais vazios, aliás. A igreja começa com 150 pessoas e depois de 1 ano de pastorado tem apenas 70 pessoas. E passa mais 1 ano e tem apenas 40 pessoas. E você começa a se perguntar: alguma coisa tem de errado comigo? Alguma coisa tem de errado com a administração da igreja? Alguma coisa tem de errado com a tesouraria? Alguma coisa tem de errado com o jeito que eu prego? Eu acho que eu vou fazer um curso de coaching para pregar mais bonitinho. Eu acho que eu vou fazer uma mentoria aí com palestrantes para pregar mais agradavelmente aí a galera que me ouve. Porque não é possível, a culpa deve ser minha. Mas nem sempre. Às vezes, o esvaziamento das igrejas é apenas a palavra, o evangelho, cumprindo o seu propósito de libertar e resgatar os genuínos, os eleitos, e repelir aqueles que
acusam falsamente e distorcem a palavra de Deus. Então nós vemos no verso 19, justamente o caráter do apóstolo Paulo sendo mostrado nesse verso. Servindo ao Senhor com toda humildade, lágrimas e provações que pela cilada dos judeus me sobrevieram. Veja, primeira característica, humildade. O que Paulo quer dizer com humildade? Paulo está dizendo ali que a obra do pregador, os resultados da pregação, não são de maneira nenhuma responsabilidade ou mérito do mensageiro. Se ao pregar eu alcancei quase 3.000 almas, como o apóstolo Pedro o fez em Atos 2, não é mérito meu, muito menos foi mérito de Pedro. Mas essa é a obra genuína do Espírito Santo. É o Espírito Santo que está incumbido de transformar, santificar, revigorar os corações e voltar as nossas mentes ao verdadeiro Deus. Tirar todo tipo de idolatria dos nossos corações não é responsabilidade do mensageiro. Por isso, quando Paulo fala sobre humildade, ele está falando, olha, você deve pregar, mas não ache que você é a última Coca-Cola do deserto. Não ache que você é o diamante negro da caixa de bombom da Lacta. Não é. Nem aquele bombom de banana lá que ninguém gosta você é. Muito menos isso. Então lembre-se sempre que você é responsável por se esmerar na palavra, por estudar a palavra, por analisar a palavra, por preparar o sermão. Mas no fim de cada sermão, assim como Paulo, nós deveremos falar, mais uma vez, aqui estou eu, Senhor, o seu servo inútil. É só isso que eu sou. Eu não tenho mérito de nada. Se a minha pregação de alguma maneira transformar os vossos corações, a ponto de vocês a cada vez mais amadurecerem na fé, essa obra é do Espírito. Essa obra não é minha, e nem de nenhum outro pregador. Quando vamos para o verso 20, verso 20, jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa, e de vô-la ensinar publicamente, e também de casa em casa. Vocês sabem uma coisa que eu já ouvi demais na minha vida? Principalmente em igrejas que eu sou chamado para, às vezes, dar um curso de hebraico, ou dar um curso de qualquer outra coisa. É o pastor falar assim, olha, professor, acontece o seguinte, tá? É que Deus me levantou para ser pastor, mas eu não gosto muito de estudar a palavra, não. Então o que acontece? Eu não sou muito bom nesse negócio de Bíblia. Então eu estou chamando o senhor, porque eu sou pastor só para cuidar, mas esse negócio de ensinar não é comigo. É muito estranho isso. É muito estranho Deus levantar você para cuidar do corpo de Cristo, cuidar de pessoas, mas você não ter o interesse, não arder no seu coração, saber mais sobre a palavra de Deus. O próprio apóstolo Paulo fala que essa é uma das principais características de um pregador: ensinar a palavra de Deus. Vemos ele falando sobre o anúncio da palavra como querigma, mas ele também fala como ensino. A palavra grega aí é didáscalos. Didáscalos, ensino, didascalia. É o ensino da palavra. Não é meramente a proclamação do evangelho, como às vezes fazemos como um evangelista, mas também é o ensino da palavra de Deus, como um pastor que também é mestre da palavra. Então, além da humildade do pregador,
Ele também precisa estar ciente que ele é responsável por ensinar, amadurecer o intelecto daqueles que estão nos ouvindo. Não apenas encher os corações com pregações emotivas, mas entender que o culto deve ser racional e trazer o verdadeiro ensino da palavra de Deus. Verso 21. Verso 21. Testificando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Gente, uma coisa a gente precisa sempre lembrar: do crente ao ateu, eu não preciso criar um novo Deus. Coloca isso na cabeça de vocês. Aqueles que dizem, olha, eu preciso pregar um evangelho mais agradável para os não cristãos e um evangelho mais duro para os cristãos. Espera lá, vamos entender isso melhor. O Deus é um só. O arrependimento que Paulo pregava, ele pregava a gregos e judeus. O Cristo que Paulo pregava, ele pregava a gregos e judeus. A cruz que Paulo pregava, ele pregava a gregos e judeus. A ressurreição que Paulo pregava, ele pregava a gregos e judeus. O reino que Paulo pregava, ele pregava a gregos e judeus. Não importa a forma que as pessoas veriam, se ele era um bom pregador ou não, ou se ele era um cara bonzinho ou não, ou se ele era um cara duro demais ou não. Paulo não estava preocupado com o que veriam sobre ele. Muito pelo contrário, ele pregava Cristo e este crucificado. Esse era o centro da mensagem paulina. Tudo bem, eu como um orador, posso ter métodos? Posso usar recursos de pregação? Posso, claro, sem dúvida nenhuma. Mas não é isso que vai transformar um ímpio, um pecador que se deleita nos prazeres da vida, em um nascido de novo. Não são seus métodos, não é sua erudição, não é seu português extremamente rebuscado, não é o quanto você sabe sobre recursos de oratória, mas é a fidelidade que nós como pregadores temos à palavra de Deus. Um dos grandes teólogos que conhecemos, principalmente nós que somos presbiterianos, é João Calvino. João Calvino, ele foi muito criticado por outros teólogos por ser um cara muito frio, muito gélido, um homem que não falava sobre coisas espirituais. Mas é muito pelo contrário. O que Calvino dizia é que não tem como desvincularmos a obra do Espírito da manifestação da palavra de Deus pela pregação. É muito engraçado quando nós pedimos para Deus falar conosco, mas quando falamos de pregação, você não se atenta à palavra. Deus está falando. É preocupante nós falarmos, olha, eu fui na igreja hoje, o pastor falou com fidelidade a palavra de Deus, mas Deus não falou comigo. Não é estranho essa palavra? Uma coisa eu queria deixar claro para vocês. Deus fala com a sua igreja. Deus não separa um dia na semana para falar com uma pessoa específica. Deus fala com a sua noiva. E me é muito estranho o pregador se manter fiel à palavra, mas a pessoa não ouvia a voz de Deus ali. Me parece muito estranho. Somos noiva de Cristo e precisamos conhecer a voz do noivo. Não importa o método do pregador, não importa o recurso que ele vai usar. O poder está na palavra, o poder está na mensagem. O poder não está no tom de voz. O poder não está na oratória. Precisamos sempre lembrar disso. E Paulo era enfático em falar sobre isso. Ele pregou a gregos e judeus. Ele pregou nas sinagogas e nas praças onde se reuniam filósofos. Ele pregou no Areópago,
um dos lugares onde mais haviam filósofos, idólatras, e pregou nas sinagogas, aonde tinham os grandes rabinos. E a pregação dele foi sempre a mesma: arrependa-se, creia no Cristo ressurreto. Ele foi tão rejeitado que em Atos 17 chamaram Paulo de tagarela. O que esse tagarela está falando? Esse cara está falando que Jesus ressuscitou em corpo. Esse cara é maluco para falar isso no meio de um monte de filósofo. Não, Paulo não era maluco. Paulo era um anunciador do evangelho. Paulo era um dos maiores pregadores que o cristianismo já viu. E ele nos ensina sobre pregação nesse texto, verso 22. Verso 22 e 23. 22 primeiro. E agora, constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo que ali me acontecerá, senão que o Espírito Santo de cidade em cidade me assegura que me esperam cadeias e tribulações. Veja, hoje nós temos a liberdade, hoje nós temos a glória de pregar em lugares sem nos preocuparmos com perseguições, sem nos preocuparmos com o que nos acontecerá do lado de fora da igreja. Paulo, ele sabia que o ministério que Cristo tinha para ele era um ministério árduo. Era um fardo pesadíssimo. Que é mais ou menos o título que eu deixei para hoje: o doce fardo da pregação. Paulo sabia o que o esperava. Quando Paulo foi chamado por Cristo em Atos 9, e Jesus fala para Ananias ir ter com Paulo, Cristo fala assim: vá até ele e diga o que ele tem que padecer pelo evangelho. Desde o primeiro chamado de Paulo, Paulo já ficou ciente que ele foi chamado não só para pregar o evangelho, não só para anunciar as boas novas, não só para ensinar o povo de Deus, mas também para padecer pelo evangelho. Cada viagem missionária de Paulo era munido de cadeias, tribulações, naufrágios, chicoteadas, pedradas, acusações, rejeições. E Paulo estava ciente disso. Isso nos ensina uma coisa. Não estou falando que a gente vai pregar igual Paulo pregava, sendo preso, sendo chicoteado, nada do tipo, não. Mas uma coisa temos que nos perguntar: como pregadores, nós estamos preparados para pregar aonde seremos rejeitados? Vou falar uma coisa para vocês, uma experiência própria, coisa bem rápida, não vou me demorar. Sabe qual foi a primeira vez que eu preguei para o meu pai? Menos de um ano atrás. Tem menos de um ano atrás. Eu tenho eu tenho 15 anos de evangelho ou um pouco mais. Eu tenho mais de 5 anos de pastor. A primeira vez que eu falei para o meu pai sobre Jesus foi há um ano atrás. Então isso que eu estou falando para vocês hoje, de pregar em lugares incômodos, como pregar para um ex-militar, que nunca falou para o filho eu te amo, que nunca tratou o filho com carinho, sempre foi ríspido e duro comigo. Eu nunca quis falar de Cristo naquele lugar. Eu nunca quis sentar com meu pai e falar de Cristo para ele. Por que eu não quis? Porque para mim meu pai não merecia. Por mais que ele sempre me deu de tudo, sempre foi dificultoso para mim falar de Cristo com meu pai. Eu tive que passar por um tratamento árduo
para conseguir falar de Cristo para ele. A pergunta que eu faço a vocês, não estou falando que vocês vão receber pedradas, mas aonde estamos dispostos a falar do reino de Deus? Será que eu estou disposto somente a pregar a palavra aqui para vocês? Aonde, quando eu chego, me recebem bem, me abraçam, me tratam como se fosse da família? Mas por que eu não fiz a mesma coisa com o meu pai durante anos? Sabe por quê? Porque eu não era um pregador maduro. Eu só queria pregar onde me aceitassem. Eu só queria pregar onde me aprovassem. Eu não estava preparado para aquilo que Paulo outrora sofria. Então, quando eu estou falando isso para vocês, sobre maturidade na pregação, eu estou falando para mim também. Demorei para aprender. E ainda que meu pai não tivesse recebido, meu pai continua devoto de Nossa Senhora. Meu pai continua sendo um católico. Não tem problema. Mas um fardo saiu das minhas costas. Porque eu precisava disso. Precisamos saber lidar com a rejeição. Muitos de nós não estamos preparados para serem reprovados, principalmente por quem a gente ama. Não estamos preparados para ouvir um não. Não estamos preparados para ouvir, olha, não quero saber. Não estamos preparados para ouvir, olha, o seu passado é sujo, quer falar de Jesus para mim agora? Não estamos preparados para isso. Mas queria que cada um de nós fôssemos como aquela mulher samaritana de João 4. Uma mulher que era tratada como uma prostituta pela sociedade. Mas quando conheceu a Cristo, a primeira coisa que ela fez foi ir para a cidade dela anunciar o Evangelho. Ela não esperou 3, 4 meses, 1 ano, 10 anos para ter uma vida mudada. Não! Ela pregou para aquela sociedade, mesmo sabendo que a sociedade vê nela uma prostituta, uma meretriz. Nossos corações precisam arder por isso. Arder por isso. Mesmo sabendo que a rejeição vai vir. Desculpem o desabafo, mas eu espero muito que esse desabafo torne vocês um cristão melhor, preparado para os baques da vida. Verso 24. Verso 24. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Veja, Paulo está falando sobre pregação numa perspectiva de ambiente hostil. Paulo está falando o tempo todo ali que ele pregou a gregos e judeus e nada adiantou. Paulo está falando o tempo todo ali que ele sabe que vai passar por tribulações. Paulo está nos ensinando a pregar em ambientes hostis. Por isso que quando falamos sobre pregação, pregar apenas na nossa igreja local, e não ter a pregação como um estilo de vida, é perigoso demais. Eu estou disposto a falar de Cristo para vocês todos os domingos, mas não viver essa pregação no meu trabalho, na minha faculdade, na minha família, na minha casa, entre os meus amigos, é muito perigoso. É perigoso porque você não está praticando o querigma. E outra coisa, você não está sendo um mártir. Não existe testemunha que evidencie uma coisa e viva a outra. Não existe. Não existe. Ou você morre por Cristo, e quando eu falo morrer, não é apenas no sentido físico, mas no sentido espiritual. Ou você esquece o bem-estar
entre seus amigos e familiares em prol do Evangelho, ou você não é um pregador da palavra de Deus. É muito estranho quando a gente ouve a palavra dizer que Cristo não veio trazer paz, mas sim a espada. Não é duro? Poxa, Cristo, o Rei da Paz, Príncipe da Paz, maravilhoso conselheiro, e do nada a palavra diz que ele veio trazer espada. É justamente isso. Quando você está em paz com Deus, não tem como você ter paz com o mundo. Você tem que fazer uma escolha, e às vezes essa escolha vai arder, vai doer, vai machucar, mas ela vai transformar o seu caráter, ela vai transformar a sua vida, ela vai transformar a sua perspectiva de ser filho, ela vai transformar a sua perspectiva de ser pai, ela vai transformar a sua perspectiva de ser um pastor. Você vai ser totalmente transformado, não porque você está sendo aceito, mas porque você está cada vez mais próximo de ser amigo de Deus. E isso machuca as trevas demais. Então nós precisamos fazer uma escolha, e uma escolha que não é fácil. Eu demorei a fazer a minha escolha. Eu demorei a tomar um posicionamento firme. Para vocês terem uma ideia, eu tinha mais facilidade em ir num presídio falar com criminosos da palavra de Deus do que de falar com meu pai, que estava do meu lado. Isso é uma mancha terrível no ministério de alguém. Mas Cristo venceu. E a hora chegou. Versos 25 ao 38. Eu não vou versículo por versículo dessa vez. Mas desse versículo em diante nós vemos que Paulo ele fala dessa proclamação no sentido mais prático. Qual é a causa do verdadeiro querigma? E o que ele pode produzir de positivo também? Vemos no final do verso 38, a palavra dizendo que as pessoas se entristeceram ao saber que não veriam mais o rosto do apóstolo Paulo. Olha, é muito complicado quando você vê um pastor pregando para vocês palavras tão duras, palavras tão hostis, que você fica louco para a pregação acabar e aquele cara voltar lá para o Amapá e nunca mais voltar a pregar na sua igreja. Eu já passei por isso. A palavra, por mais dura que ela seja, ela deve ser pregada com amor. Ela deve ser pregada com ardor no coração, sabendo que ela pode ser rejeitada, sabendo que ela pode voltar da mesma maneira que foi, mas ela deve ser pregada com amor, com lágrimas. Às vezes queremos muito um pastor palhaço, que brinque, que tenha um bom humor, que fale as piadas dele, um stand-up gospel, algo do tipo. Mas é muito difícil a gente tratar o palhaço como um profeta. Ou ele é palhaço, ou ele é profeta. Não dá para ser os dois. Às vezes também é difícil sermos profeta e não sermos tão duros com a igreja. O evangelho, ele é duro. E Jesus está voltando. E quando temos pressa, às vezes acabamos falando de maneira indevida. Mas uma coisa eu posso garantir a vocês: a pregação, ela vai alcançar o seu objetivo de reprovar os réprobos ou de atrair os eleitos. Então eu queria acalmar o seu coração. Você não é responsável pela santificação de ninguém. Você como pregador não é responsável pela conversão de ninguém.
Você não é responsável pela regeneração de ninguém. A sua oratória não vai levar ninguém a nada. Mas as pessoas estão olhando para você. E como diz um grande escritor, você às vezes será a única Bíblia que o ímpio vai ler. Você é a única Bíblia que muitos vão ler. Então, se o nosso caráter como pregador não estiver arraigado na nossa prática de vida, como pai, como filho, como um trabalhador íntegro, honesto, nós não estamos pregando. Então o convite que eu faço para vocês hoje é que nós possamos proclamar o Evangelho de Deus, o árduo Evangelho de Deus, a gloriosa e árdua missão de falar sobre o Evangelho de Deus. Às vezes, em lugares hostis, às vezes em lugares receptivos como esse, aonde eu conheço cada um de vocês, tenho amizade com cada um de vocês, e fico feliz em ver que de alguma maneira a palavra de Deus está edificando a vida de vocês. Mas isso foi muito difícil quando eu fiz em lugar hostil para mim. Que nós possamos aprender a sermos pregadores genuínos em lugares de guerra. Que possamos levar paz aonde há sofrimento. Que possamos lidar com mansidão, justiça e equidade aonde seremos rejeitados. E que a palavra de Deus possa alcançar o coração de vocês, hoje e para todo sempre. Eu gostaria de agradecer mais uma vez por me darem essa chance de pregar o Evangelho a vocês. Se eu fui duro de alguma maneira, eu peço que me perdoem. Mas há muito tempo eu levo isso para as pessoas. Eu demorei muito para falar o que tinha que ser falado para o meu pai. Demorei muito tempo. Ele poderia ter morrido antes de eu conseguir falar. Mas eu falei. E eu sei que lugares hostis machuca quem está ali. Mas eu sei que o Espírito Santo consola. Convido a vocês a fazer o mesmo. Obrigado. Amém, irmãos. Vamos estar orando ao Senhor nesse momento. Convidar o Ministério de Louvor para cantar mais um cântico. Vamos colocar de pé, irmãos, para louvar o Senhor.